Hoje eu quero ler com você um texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 10. O livro do Deuteronômio é o último dos 5 livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele repete muito do conteúdo que já havia sido descrito no livro de Números, que é o livro anterior. E por que é que muitas das coisas são repetidas no livro do Deuteronômio? Porque aqui já uma outra geração estava precisando das informações necessárias que já haviam sido descritas no livro de Números. Muitos da geração anterior já haviam morrido e agora a nova geração precisa saber do que Deus havia feito, do que Deus havia prometido e do que Deus ainda haveria de fazer na vida do povo. É por isso também que no livro de Deuteronômio a gente tem a repetição dos 10 mandamentos, desta vez assim de uma forma um pouco mais enfática, para que o povo também fique sabendo a respeito dos mandamentos do Senhor para a vida do seu povo. Eu quero ler hoje o livro do Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nesse texto, Deus traz um aviso a respeito da desobediência do povo. Diz assim: Moisés continuou as suas palavras. O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram. Poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não se esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Eu gosto muito deste texto, porque ele começa citando do tipo de relacionamento que Deus havia tido com os antepassados desse povo, com Abraão, com Isaque e com Jacó. A gente costuma dizer que o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é o mesmo Deus, mas tinha uma forma muito especial e muito particular de se relacionar com cada um dos patriarcas. E Deus também tem uma forma muito comum de se relacionar com cada um de nós, porque nós somos pessoas diferentes. A geração aqui para a qual Moisés está escrevendo também é uma geração diferente da anterior. Alguém um dia disse para mim que não se fazem mais pessoas como antigamente, e eu respondi que graças a Deus por isso, porque as pessoas de hoje não são mais como as pessoas de antigamente. Mas ainda que nós sejamos diferentes das pessoas das gerações anteriores, nós precisamos continuar cumprindo os propósitos, os princípios que Deus deixou para nós. Quando eu leio esse texto, eu tiro para mim 2 aprendizados. O primeiro deles, que Deus me convida a obedecer e não sacrificar. Alguém já disse que é melhor obedecer do que sacrificar. E o que Deus está falando aqui para o povo é o seguinte: não esqueçam de me obedecer. Se lembrem que os seus antepassados fizeram um juramento de obediência, que eu tenho um pacto com vocês e vocês devem me obedecer. De fato, é mais importante obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios a Ele. E o segundo ensinamento que eu aprendo neste texto é que Deus convida o seu povo a não se esquecer dos milagres e de tudo que Deus havia feito na vida deles. Aqui Deus está dizendo assim: olha, quando vocês forem bem-sucedidos, quando vocês chegarem em Canaã e receberem tudo aquilo que tem na terra, em outras palavras, quando o sucesso alcançar vocês, não esqueçam de Deus, porque foi Deus que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Esse é o alerta que Deus faz para o povo através das palavras de Moisés. É como se Deus estivesse assim dizendo: nunca se esqueçam de todos os milagres que eu já fiz por vocês no passado. Não tenham memória curta. Eu fico achando isso interessante, que o ser humano ele tem memória curta. Talvez se o ser humano não tivesse memória curta, não fosse necessário Moisés repetir parte do conteúdo descrito em Números aqui no livro de Deuteronômio, porque ele praticamente repete aqui para outra geração muitas das coisas que já haviam acontecido anteriormente.
Mas Moisés faz questão de repetir, porque o povo tem memória curta, porque ele sabia que o seu povo tinha um coração ingrato, porque ele sabia que o seu povo se esqueceria de Deus, porque ele sabia que o sucesso haveria de vir sobre o seu povo e eles bateriam no peito e achariam que o sucesso era por conta deles, se esqueceriam de Deus, se esqueceriam que Deus os sustentou, se esqueceriam de que Deus os levou até a terra de Canaã. E eles possivelmente, ao invés de agradecerem a Deus, ao invés de terem um coração grato a Deus, eles seriam mais uma vez murmuradores e pessimistas. Eles haveriam de se esquecer do sustento e do cuidado que Deus havia tido com eles durante todos os anos anteriores. Eu me lembro que quando eu era criança, um filme foi lançado, um sucesso de bilheteria, um filme que tinha por título Se Esqueceram de Mim. E esse filme contava a história de um garoto que era estrelado pelo Macaulay Culkin, e ele era um garoto assim extremamente reclamão. Reclamava do pai, reclamava da mãe, brigava com o irmão, brigava com a irmã, reclamava do avô, do avó, até que um dia a família saiu de férias na época de Natal e a família se esqueceu dele na casa. Ele morava numa casa grande, numa mansão, e ele passou assim por alguns dias sozinho em casa, ainda criança, lutando inclusive contra bandidos, contra ladrões. E ao final do filme, só para dar um spoiler para você que não assistiu, né, talvez aí para você que é de uma nova geração e não tenha conhecido esse filme, não tenha assistido esse filme, no final das contas esse menino reclamão, murmurador, extremamente chato, ele praticamente assim se converte, né? E ele então, no finalzinho do filme, ele pede perdão por tudo aquilo que ele havia feito e ele começa a ter um coração grato, a agradecer pela família que ele tinha, a agradecer pelo pai, pela mãe, pelo irmão, e ele aprende então a ter um coração grato e não apenas ser murmurador, não apenas ser reclamão. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel. Quando o sucesso vier, não se esqueçam que fui eu que o sustentei. Quando o sucesso vier, não se esqueçam dos milagres que eu proporcionei a todos vocês. Não se esqueçam de que atrás de tudo isso existe o cuidado de Deus, existem os milagres de Deus que aconteceram e ainda continuarão acontecendo. Eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein, um grande físico alemão. Ele dizia que há duas maneiras da gente viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre. E a outra é como se a gente entendesse que tudo à nossa volta é um milagre. Eu prefiro viver da segunda maneira. O meu desafio para você neste dia é que você possa obedecer a Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E que você tenha um coração grato, que você entenda que Deus faz parte da sua vida e que Deus tem um cuidado especial com a sua vida. Que Deus o abençoe.